Nessa aula, vamos ver um pouco sobre alguns métodos de strings. O primeiro deles é o length. O length ele serve para a gente saber o comprimento da string. Então eu vou colocar aqui uma variável, colocar por exemplo nome, e vou colocar aqui Joel. E aqui eu vou dar um console log. Eu vou colocar aqui nome.length. Ele vai mostrar pra gente aqui número 4. O número 4 ele representa a quantidade de strings ou de letras, caracteres que tem na variável nome. Então Joel são 4 letras. Então aqui ele está mostrando o número 4. Se eu alterar aqui para, por exemplo, Maria, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então ele vai mostrar ali o número 5 para gente, que é a quantidade de caracteres que o nome tem. Eu posso dar um espaço aqui e escrever mais um pouco. Ele vai me contar toda a string, tudo que tiver dentro das aspas, ele vai considerar como caractere, inclusive os espaços. Então a gente contando aqui, ó, o M, 1, o A, 2, 3, 4, 5, o primeiro espaço 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então ele vai contar tudo que tiver dentro das aspas como um caractere. Beleza? O próximo método eu vou colocar aqui, vai ser o chart. Fazer um comentário aqui. Então o length calcula o comprimento da string. Então o próximo passo vai ser o chart. Char@. E aqui eu vou colocar o 0. Vamos ver então o resultado. Então apareceu o M aqui para mim, porque o char@ ele vai mostrar o caractere, e o número que eu coloquei aqui dentro dos parênteses é a posição da string. Então o 0 é o primeiro caractere. Se eu mudar para 1, ele vai mostrar o A, e assim por diante. Se colocar 10, é o A também. O próximo método vai ser o slice. O slice, ele, vamos dizer que ele corta a string. Então vamos ver aqui, se colocar aqui o -3, veja que ele pegou as últimas 3 letras, ó. O, A, O. Então são as últimas 3 letras. Se eu colocar aqui -4, então ele pegou o João. Então, porque os últimos 4 caracteres representam a palavra João, tá? E assim por diante. Eu posso colocar número positivo também. Posso colocar, por exemplo, 4 positivo, que ele vai me retornar aqui, ó, A, espaço E, espaço João. Então, da posição 0 até a posição 4, ele cortou. Se eu colocar aqui 5, ele cortou o A também. Então, slice com número positivo, ele vai cortar da posição 0 até a posição que você marcou aqui. Se for a posição negativa,
ele vai fazer o contrário, né? Ou seja, ele vai começar dos últimos caracteres para o começo. Então, o próximo que nós vamos ver é o replace. O replace ele vai trocar um caractere por outro. Então, nesse caso aqui, eu vou trocar a primeira letra A pela letra E. Vamos ver como é que fica aqui no resultado. Então, repara, ó, que ele colocou Meria João. Tá, então, ele trocou o primeiro A e colocou o E. Se eu colocar, por exemplo, o R, agora ficou Maeia. Ele tirou o R e colocou o E. Tá ok? E assim eu posso fazer essas trocas, né? Posso colocar, por exemplo, trocar a vírgula por uma exclamação. Então vou colocar a vírgula aqui na minha string. Vou salvar. Repara que ele trocou. Ó. Ele colocou a exclamação no lugar da vírgula. Então o replace ele é muito comum para a gente trabalhar. É muito fácil quando a gente quer trocar alguma coisa, alguma letra e fazer alguma senha, por exemplo, criptografia, etc. Tá? E o nosso último exemplo que eu queria apresentar para vocês é o split. O split ele vai separar a string. Ele vai separar as strings aonde eu indicar para ele. Então aqui nesse caso eu quero separar a minha string quando eu encontrar a vírgula e o espaço. Vamos ver o que ele vai. Vamos ver qual vai ser o resultado. Então repara, ó, agora eu tenho um objeto com duas strings. Ó. Agora eu tenho Maria, um espaço e João. Então a hora que ele encontrou a vírgula e o espaço, ele cortou, ele quebrou e transformou em outra string. Então agora eu tenho um objeto com duas strings. Se eu colocar aqui, por exemplo, um espaço, vírgula, espaço e recarregar, repara agora que as minhas strings ó, não tem espaço. Agora eu tenho o nome Maria e João e não tem nenhum espaço dentro deles. Então o split eu vou indicar um ponto para ele fazer a separação. Eu posso colocar aqui, por exemplo, uma letra A, uma letra qualquer, uma vírgula, um sinal de enter, por exemplo. Então quando eu der um enter, ele vai quebrar, vai transformar numa outra string, etc. Outro exemplo que eu vou mostrar para vocês é o toUpperCase. Então, toUpperCase ele vai retornar a string com caixa alta, né? Ou seja, tudo em letra maiúscula. Então, repara aqui no resultado, está tudo em letra maiúscula. Se eu colocar uma outra variável, e colocar em caixa alta, agora eu vou fazer o contrário, eu vou fazer um lowercase. To lowercase.
E aqui eu vou colocar o sobrenome. Então o meu nome, ele está tudo em letra minúscula. E o sobrenome está em letra maiúscula, certo? Com o lowercase, ele coloca tudo em letra minúscula. Então o to uppercase é para colocar em caixa alta e o lowercase para colocar em caixa baixa. Um lugar que vocês podem utilizar isso é, por exemplo, em endereço de e-mail, onde normalmente você tem tudo letra minúscula, ou fazer um cadastro de uma pessoa, onde você quer padronizar que toda a string vai ter caixa alta ou caixa baixa. Então você faz essa função e aí você garante que o nome ou sobrenome da pessoa vai estar, todos eles vão estar em caixa alta ou caixa baixa. Bom, pessoal, esses são os métodos que eu queria apresentar para você nessa aula. Existem muitos outros, mas eu acredito que esses são os mais comuns e os mais fáceis para a gente aprender e memorizar. Então, eu vou ficando por aqui. Abraço, até mais.